Oiê, esse é mais um vídeo da plataforma Amorente. Sou Caroline Rochuzzi, aluna da disciplina Fundamentos de Hidrologia e Irrigação, ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti de Souza. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o balanço hídrico para o controle ou manejo da irrigação de culturas agrícolas. Para o uso na irrigação, são utilizados recursos hídricos, priorizando o consumo máximo da produtividade das culturas em determinada região, considerando os aspectos sociais, econômicos, energéticos e insumos utilizados na produção. E apesar do imenso potencial que possui para a irrigação, o Brasil aplica a tecnologia em menos de 10% da área agrícola, equivalente a cerca de 7 milhões de hectares. A irrigação é fundamental não somente para o aumento na oferta de alimento, mas também para a segurança alimentar e nutricional da população mundial. Na classificação da irrigação quanto à lâmina, pode ser feita pela irrigação total, quando toda a água necessária para atender à evapotranspiração da cultura é proveniente da irrigação, e irrigação complementar, quando essa água é proveniente da precipitação pluviométrica somada com a irrigação, que é calculada para atender à demanda da cultura do período de seu desenvolvimento. Na estratégia de manejo, pode ser feita por irrigação plena, onde 100% da evapotranspiração da cultura é reposta no solo, podendo ser realizada com os dois tipos de irrigação citados anteriormente. A irrigação com deficiência, quando somente parte da evapotranspiração é reposta, e também pode ser feita com as duas lâminas faladas no slide anterior. E a irrigação de salvação, que é quando as irrigações são realizadas em períodos curtos do ciclo da cultura ou estádio de grande necessidade de cultivo. As técnicas quanto à determinação do intervalo entre as irrigações pode ser feita de 3 maneiras, analisando via solo, via clima ou via planta, que eu vou falar um pouco mais de cada elas agora. Quando é via solo, é realizado pelo monitoramento da água no solo, que leva em consideração as medidas de umidade gravimétrica ou volumétrica do solo e também as medidas do potencial matricial do solo. Quando é via clima, o monitoramento é baseado na evapotranspiração da cultura, levando em consideração limites superiores, inferiores e crítico da água no solo para a cultura, como também considera o turno de rega fixo e o turno de rega variável. Na via planta, baseia-se nos aspectos fisiológicos apresentados pela planta, medindo a deficiência de água na planta e detectando os sintomas dessa deficiência. Para o manejo de irrigação via solo, as irrigações baseiam-se no valor pré-estabelecido da tensão de água no solo. A tensão está diretamente relacionada ao teor de umidade do solo, pois quanto mais seco o solo, maior a tensão com que a água é retida, como podemos ver na imagem da curva de retenção apresentada, em que cada valor da tensão corresponde ao valor da umidade no solo. O controle da irrigação utilizado pode ser medido pelo potencial matricial da água no solo, que geralmente é realizado empregando-se tensiômetros e tensímetros, tendo-se a seguinte interpretação geral das leituras do potencial matricial nos instrumentos, apresentada aqui no canto superior direito. E quanto ao potencial matricial crítico de água no solo, podemos ver exemplos de algumas culturas utilizados aqui. O tensiômetro, ou estações de tensiômetros, constitui-se no conjunto de aparelhos instalados no mesmo local em diferentes profundidades. Para o local de instalações das estações tem-se que para o cultivo em linhas, as estações devem ser instaladas entre plantas na linhas de plantio, evitando depressões e elevações do terreno, e quando é para árvores, as estações devem ser instaladas próximo à árvore, entre 50 e 80 centímetros do tronco. E aqui estão algumas recomendações quanto à profundidade do tensiômetro. No preparo, instalação e manutenção dos tensiômetros, deve-se considerar no preparo da instalação. Saturar a cápsula por 24 horas e, ao final, certificar-se da ausência de ar na cápsula, no corpo do aparelho e no vacuômetro, se houver.
Na instalação, com auxílio de algum trado contendo o mesmo diâmetro de tubo do tensiômetro, realizar um furo no solo até a profundidade desejada e depois introduzir um tensiômetro, dispondo-se um pouco de terra fina e umedecida no fundo. E para a manutenção durante as operações com tensiômetro e tensímetro, a rolha de borracha do tensiômetro ou tensímetro é feita de material que permite várias perfurações com agulha do tensímetro, sem que haja perda na vedação. Um tensímetro pode ser empregado para fazer a leitura de diversos tensiômetros. A definição de quando irrigar baseia-se no potencial matricial crítico da profundidade de controle. A definição de quando irrigar baseia-se também na umidade do solo, correspondente ao potencial matricial em cada camada, e na umidade do solo na capacidade de campo. O cálculo da lâmina a ser aplicada na irrigação pode ser determinada utilizando a curva de retenção de água no solo. Quanto ao manejo da irrigação via clima, a estimativa da evapotranspiração leva em consideração os valores de Kc durante o ciclo da cultura, variação de profundidade efetiva das raízes ao longo do ciclo da cultura, a capacidade de água disponível no solo, que é o CAD, a fração ou fator de água disponível no solo para a planta, que é classificado como P ou F, e as estimativas de evapotranspiração da cultura, ETC. O balanço hídrico para sistemas agrícolas é seguido por essa forma. Quanto ao torno de rega fixo, que é quando a lâmina variável aplicada na irrigação, ela é normalmente adotada em regiões que apresentam baixa precipitação pluvial, sendo que maior parte da água que entra no sistema deve-se à realização de irrigações, que é feita pelo torno de rega equivalente à relação da água facilmente disponível no solo em cada período de desenvolvimento pela evapotranspiração média, dada por essa forma, PR igual a D por ETC. E o torno de rega variável, que é quando a lâmina fixa na irrigação, é feita quando o período estiver próximo do limite crítico, o CAD, quando a maior capacidade da água disponível no solo, diminuindo o AD, que foi dito anteriormente, seguidos pela régua. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau!